Bom dia a todas as senhoras e aos senhores. Declaro aberta a sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. A presente sessão especial é destinada a homenagear a Sociedade Brasileira de Eubiose, SBE, nos termos do requerimento 625 de 2019, do senador que vos fala, Nelsinho Trade, e outros senadores. Vamos compor a nossa mesa. Convido para se fazer sentar na mesa diretiva o deputado estadual do Estado de São Paulo, senhor Oscar Castelo Branco. Representando o presidente da Sociedade Brasileira de Eubiose, o senhor Leonardo Faria Jefferson de Souza. Coordenador-geral de Ética e Política da Sociedade Brasileira de Eubiose, senhor Fernando Lessa do Nascimento. Seja bem-vindo. A professora Terezinha Bazé de Lima, suplente do senador que vos fala, Nelsinho Trade. Secretário Estadual de Relações Públicas do Grande Oriente de São Paulo, senhor Roque Cortez Pereira. Aguardando ainda a presença do professor Hélio Dias, que é o presidente do Instituto de Valorização da Pesquisa e da Educação do Estado de São Paulo. Assim que ele chegar, vocês mandam algum recado aqui que a gente vai colocá-lo à mesa também. A gente incluiu um nome, talvez ela não tenha te passado a mais atual. Quem é? Edson Onice. Edson Conice Onice, Presidente do INADEM. presidente do INADEM. Convido a todos para, em posição de respeito, acompanharmos o hino nacional do Brasil.
Convido também para que, em posição de respeito, todos possamos acompanhar o hino da Sociedade Brasileira de Eubiose.
Convidamos em tempo para fazer parte da mesa o professor Marcos Formiga. Segundo a assessoria, ele estava... Seria substituir. Tá, mas ao ele chegar, vocês me avisam aqui. Registramos com muito prazer a presença do senhor Luiz Lúcio Daniel, diretor de divulgação da Sociedade Brasileira de Eubiose, a diretora social Sandra Santos Bastos, o senhor Fernando Carvalho de Miranda e demais membros da Sociedade Brasileira de Eubiose. Senhoras e senhores, em nome do deputado estadual Oscar Castelo Branco e do senhor Leonardo Faria Jefferson de Souza, gostaria de cumprimentar todos os integrantes da mesa e, em nome da professora Terezinha Bazé de Lima, a todas as mulheres que agraciam e embelezam essa manhã da sessão especial no plenário do Senado Federal para homenagear a Sociedade Brasileira de Eubiose. Muito me honra homenagear a Sociedade Brasileira de Eubiose, uma instituição apartidária sem fins lucrativos de caráter cultural e espiritualista. Fundada pela senhora Helena Jefferson de Souza e também pelo senhor Henrique José de Souza, a sociedade tem como objetivos o cultivo da fraternidade universal e a promoção do estudo comparativo do conhecimento dos povos, além do combate ao analfabetismo, aos vícios e aos maus costumes, valores esses imprescindíveis para a constituição das nossas famílias, além da promoção de ações educativas, culturais e sociais em benefícios de crianças e jovens. Eubiose foi a denominação difundida pela instituição para expressar os esforços para se viver em harmonia com as leis universais. Seu significado se relaciona com o processo de evolução humana, entendido como transformação de energia em consciência. A nossa suplente, que aqui está ao meu lado direito, professora Terezinha Bazé, que já faz parte há 30 anos da Sociedade Brasileira de Eubiose, me fez um relato da importância dessa homenagem. E, naturalmente, tomamos juntos as medidas para a devida concretização dessa homenagem. Hoje escutaremos testemunhos e lições de vida que se mantêm em harmonia com as leis universais e que será propagada a toda a nação brasileira através da TV Senado. Dessa forma, vamos dar prosseguimento aos nossos trabalhos, concedendo de pronto a palavra ao senhor deputado estadual pelo Estado de São Paulo, Paulo Castelo Branco. Aonde você quiser. Oscar Castelo Branco. Corrige aqui um dos integrantes da mesa. Alô. Senhoras e senhores, bom dia. Hoje é 21 de outubro de 2019, uma segunda-feira, um dia histórico para o Brasil, um dia histórico para a nossa obra, um dia histórico para esta casa. Isso porque, mais uma vez, a Sociedade Brasileira de Eubiose merecidamente é homenageada nessa Casa de Leis, que, como dizia o nobre deputado Darcy Ribeiro, o Senado é o paraíso na terra sem você ter morrido. Nobre senador Nelson Trade Júnior, presidente da Sociedade Brasileira de Eubiose, Leonardo, nobre professora Terezinha Bazé, em nome dos quais eu cumprimento os demais membros dessa augusta mesa.
Muito obrigado, senador Nelson Trade, pela gentileza de o senhor ter trazido a esta casa esta justa homenagem. A Sociedade Brasileira de Eubiose, ou Eubiose, é herdeira de tradições muito antigas. Diz a lenda que há mais de 1000 anos antes de Cristo, aqui já estiveram os fenícios, trazendo para o Brasil a semente de uma nova era. Yetbaal, Yetbaal-Bey, fenícios que vieram a serviço do rei Salomão, traziam para o Brasil a sementeira de um novo império que aqui deveria se instalar. 500 anos antes de Cabral chegar aqui também, muitas tradições indígenas já estavam influenciadas, onde o próprio nome Brasil, Brasa, Brase, ou do povo de luz, muito bem expressas na lenda de Teresópolis, já se fazia acontecer no Brasil um processo iniciático e espiritual, predizendo que o Brasil seria a raça do porvir, o berço de uma nova civilização. Dom Bosco, Anchieta, José Bonifácio, muitos e muitos mestres espiritualistas falaram dos destinos gloriosos do Brasil. Não vou cansá-los em listá-los, mas foram muitas as histórias predizendo, profetizando que o Brasil seria o local onde nasceria o novo Messias. Seria o Brasil a pátria do Avatar. Seria o Brasil a pátria do Evangelho, o celeiro do mundo. Hoje, nós vemos isto acontecendo, mas foi o professor Henrique José de Souza e a sua esposa, Dona Helena Jefferson de Souza, que com maior clareza e coragem já falavam isso lá em 1921. Impressionante a visão de futuro e a capacidade, a coragem que tiveram de dizer isso naquela época. Principalmente no cenário político, econômico e financeiro de então. De lá para cá, a eubiose, que foi herdeira da Darana, que foi herdeira da Sociedade Teosófica, tem realizado um trabalho silencioso, inicialmente secreto, hoje ostensivo ao mundo, preparando o Brasil para que seja de direito e de fato a pátria do Avatar, a nação do Evangelho, o celeiro do mundo, o berço de uma nova civilização. Os grandes mestres, Henrique e Helena, tinham um nível espiritual muito elevado, mas humildemente preferiam ser chamados apenas de professores. Carinhosamente, professor Henrique e Dona Helena fizeram um trabalho hercúleo, muito acima do que as minhas palavras serão capazes de descrever, para trazer o Brasil até aqui. Em momentos difíceis da história política brasileira, que transcorreram entre 1921, quando se fundou a sociedade, e os dias atuais. Hoje a sociedade está sob comando do seu filho, venerável Hélio, e da sua família aqui presente, e passará em breve ao comando do venerável Leonardo, que está sendo preparado para tal. A missão principal da eubiose desde o seu início foi educar. Foi preparar crianças, adolescentes e jovens para um novo estado de consciência. E assim, das suas diversas ordens esotéricas, uma delas, a Ordem do Ararat, tinha por missão, tem por missão, esta preparação destas sementeiras. O seu próprio lema, Spes Messis in Semine, a esperança da colheita reside na semente, já traz em si, no seu bojo, esse significado da nossa missão. Educar, educar e educar para trazer ao Brasil um novo estado de consciência. É importante que eu faça uma homenagem aqui hoje a muitos heróis que fizeram com que a eubiose chegasse até aqui. Em primeiro lugar, gostaria de lembrar a figura do meu avô, que conheceu o bisavô do Leonardo, pois o meu tio Sérgio, Paulo de Luca, que foi quem conheceu a grande Jota da obra, Antônio Castanho Ferreira, o grande educador,
Antes dele, Tancredo de Alcântara Gomes, coluna do professor almirante da nossa gloriosa Marinha do Brasil. E, na sequência, o meu pai, Dr. Clóvis Savério de Luca, que teve o privilégio de gozar da amizade pessoal do professor, de ser seu médico e de ter um relacionamento próximo com o mestre. E de terem participado da defesa da obra em momentos difíceis e de terem nos trazido até aqui. Nesse caminhar, eu fui incluído nesse grande projeto, tendo sido consagrado no ano de 1972, mesmo ano em que Juscelino Kubitschek esteve lá no nosso templo em São Lourenço, e de ter sido preparado para a missão. Entrei nas Forças Armadas, senador, com 14 anos, no Colégio Militar do Rio de Janeiro, depois na Escola Preparatória de Cadetes do Exército, depois na Academia Militar das Agulhas Negras, depois numa série de cursos de combate, que me levaram até a Marinha do Brasil, onde passei 3 anos no curso de piloto aeronaval e depois mais 1 ano na Força Aérea no piloto de curso de testes. Depois, servindo na base aérea de Taubaté, na aviação do Exército, onde cumpri inúmeras missões, inclusive na Amazônia, em defesa do nosso território. Tudo isso tendo em mente a missão gloriosa da eubiose, a prática das iogas, da meditação e de tantos exercícios que o nosso mestre nos deixou, com certeza contribuíram para o meu sucesso como oficial do Exército. E depois, fruto de um acidente que sofri grave no Exército, que quase me deixou tetraplégico, felizmente recuperado, vim a me tornar educador. E fui diretor escolar durante mais 22 anos. Portanto, pude testemunhar a grande e transcendental importância da educação no cenário nacional e considero que seja o único veículo seguro e eficaz de transformação do Brasil. Assim, a Sociedade Brasileira de Eubiose traz a Brasília cadinho dessa missão. Aqui, pátria do novo estado de consciência. Aqui, Brasília, Planalto Central, casa do 5º Senhor Arabel, onde haverá de reinar o Brasil em breve. Aqui em Brasília, o 2º Encontro Nacional de Ética e Política, tendo como tema desse ano, tudo pela educação básica. Parabenizo mais uma vez a professora Terezinha Bazé pela iniciativa, pelo tema, sempre atual, sempre importante, e pela participação de todos vocês, em especial, Lessa, você que está à frente da COGEP há todos esses anos. Finalizando, o Brasil passa por um momento de transição necessário, o Brasil passa por um momento de superação, mais uma vez, necessário, e rogamos a Deus, que a tudo e a todos rege, com a sua suprema lei, que nos abençoe nesses momentos de transição, para que possamos, mais uma vez, tomar os caminhos corretos da lei. Vou fechar com a frase do nosso Augusto Mestre, que dizia aos jovens do amanhã: realização através do caráter e da cultura. Muito obrigado, Brasil acima de tudo. Agradecemos as palavras do deputado Oscar Castelo Branco. De pronto, concedo a palavra à professora Terezinha Bazé, nossa suplente. Primeiramente, em nome do nosso grande mestre e da nossa Mãe Divina, eu saúdo a todos e cumprimento e agradeço sobremaneira o nosso deputado, o nosso senador Nelsinho Trade, por Mato Grosso do Sul, por essa oportunidade, pelo apoio irrestrito de toda a sua equipe, para que essa grande homenagem pudesse ser realizada hoje. Eu também quero cumprimentar o nosso presidente da nossa Sociedade Brasileira de Eubiose, em nome
do senhor Leonardo Faria Jefferson de Souza, que neste ato representa-o e é o nosso assessor especial da Sociedade Brasileira de Obiose. O nosso coordenador geral de Ética e Política, essa coordenação que organiza o 2º Encontro Nacional de Educação Básica no Brasil, aqui em Brasília, o nosso venerável Fernando Lessa do Nascimento, o presidente do Instituto de Valorização da Pesquisa e da Educação do Estado de São Paulo, que nesse ato é representado também, e ainda o presidente do Instituto Nacional para o Desenvolvimento dos Municípios, o INADEM, que tanto contribuiu conosco nesses dias de seminário, o senhor Edson Onishi, e o secretário estadual de Relações Públicas da Grande Loja Oriente de São Paulo, senhor Roque Cortes Pereira. Também quero cumprimentar todas as autoridades presentes, nossos queridos irmãos de diversos lugares e nossas queridas irmãs. Saúdo também os nossos aptas que se faz representar aqui nesse plenário. Eu quero começar dizendo que já nomeei todo mundo, já estava aqui no meu texto. Estou tomada de uma grande emoção. Esse momento é ímpar para todos nós e eu quero falar em nome de todos os professores nos diversos espaços da educação básica, seja pública ou seja privada, no espaço formal e no espaço não formal. Também eu quero falar em nome dos técnicos, dos pesquisadores que atuam nas universidades e que pesquisam e que formam os professores da educação básica. Devido ao grandioso evento que tivemos, as grandes discussões, as trocas de experiência, os debates e a propositura que realizamos aqui em Brasília, encerrando ontem à tarde. Neste ato solene, de sessão especial, sinaliza que a Sociedade Brasileira de Obiose caminha em passos de gigante. Nossa missão é contribuir para o fortalecimento dos ideais da nossa nação. A educação é a área prioritária para o desenvolvimento da pessoa humana. E a Obiose tem esse princípio: desenvolver as crianças que representam a nossa sementeira, os jovens, os adultos e os idosos. Educação básica é para nós, e é para o Estado brasileiro, a etapa mais importante para uma formação humana e uma formação escolar. Sou membro da Obiose há mais de 30 anos. Estou aqui não só como suplente de senadora do senador Nelsinho Trade, mas especialmente como obiota e como professora, como seguidora dessa filosofia e desse legado de ensinamentos do nosso mestre, JHS. Sou educadora há mais de 46 anos, atuando continuamente na educação básica e no ensino superior. Voluntariamente em muitos projetos de formação continuada. A Obiose vem ao longo dos tempos, ao longo da sua existência de quase 100 anos, contribuindo com a formação de professores através da formação continuada nos diversos lugares onde existe um obiota presente. E nosso mestre já dizia, aonde houver um obiota, nós temos um templo ali representado. Também estive no ano de 1990, quando ainda trilhava os graus da nossa sociedade, ministrando no belíssimo projeto Repensando o Caminho e Novos Rumos para a Educação, quando nós capacitávamos professores de 8 cidades no entorno de São Lourenço, na nossa sede principal. Em alguns dias tivemos a presença da nossa augusta mãe, Dona Helena Jefferson de Souza, fundadora da SBE, e juntamente com o seu esposo, Henrique José de Souza, também
esteve nos orientando-os através das suas cartas e revelações. Também atuei no sistema geográfico do Roncador, atuando com professores de universidade e levando as informações da educação à distância para os professores daquele rincão, para que pudesse ter a sua formação universitária através da EAD. Nós estamos trabalhando através da nossa augusta ordem com a educação básica do nosso país. Ali, sim, eu senti o valor da minha profissão. Fui bafejada em simbiose e também cooperação com muitos professores, secretários de ensino, prefeitos, que juntos, por uma ideia para melhorar a educação do nosso país. Hoje eu sei, passando por todas as cidades, pisando em nossos templos, São Lourenço, São Lourenço, Minas Gerais, e Templo do Roncador, em Mato Grosso. Se solidificou a minha função da educação e na política. A eubiose, ela tem um lema: nós não podemos nos afastar da política. Nós temos um departamento específico de ética e política para preparar os nossos membros para atuar na política partidária, para contribuir, porque acreditamos que através da política, é através da elaboração de leis e projetos que nós podemos transformar a sociedade que aqui temos. Nós acreditamos nisso. A formação de político com ética, com respeito, com moral, que está compromissado com as causas de entraves na nossa sociedade. Então, volto a dizer, o professor Henrique José de Souza trouxe para nós uma reflexão. É fazer luz sobre tudo quanto o povo desconhece. Cada eubiota tem o compromisso de fazer luz quanto tudo o povo quando desconhece. Dessa forma, o compromisso da eubiose é o compromisso com o conhecimento. A nossa caridade é possibilitar o conhecimento em qualquer esfera da sociedade e em qualquer lugar. Aonde existir um eubiota, existe uma pessoa compromissada de levar essa luz sobre tudo quanto o povo desconhece. E é por isso que nós estamos aqui. Ele que foi músico, poeta, patrono das diversas lojas maçônicas e outras instituições de cunho espiritualista, estudou e escreveu vários livros, vários artigos e várias cartas de revelações acerca da espiritualidade e da identidade cultural brasileira. Eu quero agradecer a oportunidade e deixar um grande abraço ao nosso senador e dizer para ele: parabéns, a lei sabe de todas as coisas. A lei sabe porque eu estou do seu lado como suplente de senadora. Muito obrigada. Agradecemos as palavras da professora Terezinha Bazé. De pronto, concedo a palavra ao senhor Fernando Lessa do Nascimento. Bom dia a todos. Senhor senador Nelsinho Trade, presidente e requerente desta sessão de homenagem, uma saudação e um grande obrigado por permitir que estivéssemos hoje aqui realizando essa homenagem e finalizando um importante ciclo no trabalho da COGEP e da SBE. Deputado estadual do Estado de São Paulo, senhor Oscar Castelo Branco, irmão de instituição e de ideais, que independente da cor partidária, eu tenho convicção que a gente está junto na mesma direção.
Representando o presidente da Sociedade Brasileira de Obiose, o assessor especial, senhor Leonardo Faria Jefferson de Souza, que muito me orgulha a confiança reiterada por uma nova geração. O meu chefe era o pai dele, Hélio Jefferson de Souza Filho, que infelizmente nos deixou com muitas saudades, e agora ele era mais velho que eu. Meu chefe agora é mais novo. Uma saudação especial. Agora, minha grande amiga já. Em 3 dias a gente ficou amigos de 20 anos. A segunda suplente do senador Nelsinho Trade, a senhora professora Terezinha Bazé de Lima. Uma saudação especial também a um recente amigo, que em 2 dias não o conhecia, né? O senhor Edson Onishi, que teve uma participação brilhante no nosso evento. O secretário estadual de Relações Públicas do Grande Oriente de São Paulo, o senhor Roque Cortes Pereira, que trouxe o senhor Edson, sabendo o que estava fazendo. Muito obrigado a vocês. Senador, no dia de hoje, nós fechamos um ciclo dentro do trabalho da ética e da política, a qual consideramos uma tônica do conhecimento humano, dentre as 7 formuladas, não só pelo nosso fundador, mas pelas primeiras universidades medievais, onde se tinha o trivium e o quadrivium, 2 conjuntos do conhecimento que somavam 7, digamos assim, disciplinas. A terceira disciplina, ou a tônica, relativa à ética, estética, política, artes marciais, é a tônica da qual se ocupa a COGEP. Num trabalho que nós poderíamos dizer internamente como um trabalho diânico, porque sabemos nós internamente que essa tônica corresponde a um lugar e uma consciência, que teve uma grande influência nos anos de 1900 a 1940 e que hoje nós devemos dar continuidade nesse trabalho. Esse ciclo de 11 anos, que se iniciou em 2008, no dia 7 de setembro, numa campanha no Departamento de São Bernardo, pela primeira vez recebemos o nosso presidente Hélio Jefferson de Souza, e convidamos o candidato a prefeito, então, o senhor Orlando Morando, que hoje é prefeito. De lá para cá, começamos a retomar um trabalho um pouco esquecido, enfim. O nosso presidente chegou a ser, em 86, candidato a deputado federal, infelizmente não se elegeu para constituinte. Outras tentativas importantes houveram, mas a gente recomeçou com uma estratégia talvez um pouco diferente, apoiar candidatos ao invés de lançá-los com poucas chances. E finalmente chegamos ao dia de hoje, tendo numa mesa no Senado Federal a segunda suplente do senador Nelsinho Trade e um deputado estadual eleito por São Paulo. Esse é o maior resultado, prático, objetivo. E a COGEP não tem tantos méritos nisso. Eles tiveram os méritos em relação a essas eleições. Talvez a COGEP possa ter sensibilizado os irmãos eubiotas para que isso fosse um pouco mais fácil. Mas o mérito é deles. Em 2011, foi oficializada, no dia 24 de fevereiro de 2011, o Resolve criou oficialmente a COGEP. Na época, éramos 3 membros. Eu, Edu, Rária, que nos deixou também, o nosso Ricardo Durrer aqui presente, conhecido carinhosamente por todos como o grão-mestre da Ordem dos Gaúchos, uma pessoa fantástica que nos aproximou da maçonaria, que com a sua alegria
e trabalho, merecidamente agora faz parte da assessoria do nosso deputado. Muito obrigado por tudo, cara. 2012, conseguimos, a partir do trabalho de apoio a Orlando Morando e DIB, realizar uma sessão solene na Câmara Federal, no dia 10 de agosto, dia da fundação da Sociedade Brasileira de Obiose. Pela primeira vez, o nosso presidente fez um pronunciamento histórico, resgatando a frustração de não ter sido eleito deputado federal, mas deixando sua marca indelével e sutil. Seguimos com o trabalho que, finalmente, em 2017, chegamos ao primeiro Encontro Nacional de Ética e Política da Sociedade Brasileira de Obiose em Goiânia, que, segundo o nosso fundador, é uma especial cidade em termos da tônica de ética e política, precedendo Brasília. E, provavelmente, pela proximidade, JK já tinha uma espécie de bateria política próxima aqui, né? Foi muito bom. Escrevemos a 300 mãos o Manifesto Eubiótico para o Brasil, com propostas efetivas para o país. E, em janeiro de 2018, o presidente Michel Temer sancionou a lei que instituiu o Dia Nacional da Eubiose, um projeto que durou 6 anos. 2012, pela primeira vez, com o DIB na Câmara Federal, e 2018, com Vanderlei Macris. Nessa ocasião, porque a lei foi promulgada em janeiro, realizamos em agosto, no dia 10 de agosto novamente, fechando esse ciclo, né, um pronunciamento inesquecível do nosso presidente, que deixou as bases e as diretrizes para o seu sucessor e para todos nós que devemos continuar o trabalho. Está tudo lá. É só ler com olhos de leitura. Está tudo lá. Foi emocionante, depois de sairmos da Câmara Federal, ser apresentado o trabalho de 60 anos em 6, ou seja, os 6 anos que faltavam o ano passado para o nosso centenário. O nosso assessor especial da presidência, junto com o irmão Ariosto, fizeram uma brilhante apresentação em Brasília de algo que visa profissionalizar a SBE e expandir, principalmente, esse trabalho diânico que eu falei. A ação direta na humanidade. Cuidarmos das pessoas, das comunidades, onde temos departamento, onde não temos. Então, esse encontro de hoje, com surpresas positivas fantásticas, como o Onishi aqui, e muitos palestrantes, muito conteúdo de altíssima qualidade, cases de tecnologia, de outras técnicas, para que os professores possam ter uma capacitação melhor. A nossa Gilza Monteiro, que brilhantemente falou sobre o seu método de alfabetização. Senador, conheça o método dela, senador. Pode mudar o Brasil. É simples, testado, feito com amor durante décadas. Eu nunca vi algo assim. Ela precisa ser descoberta para o Brasil ser melhor. Então, eu agradeço a todos. Quero agradecer em especial a memória do meu grande amigo, Hélio Jefferson de Souza Filho. Senador, muito obrigado pela oportunidade. Agradecemos as palavras do senhor Fernando Lessa do Nascimento. De pronto, concedo a palavra ao senhor Leonardo Faria Jefferson de Souza. Obrigado.
Excelentíssimo senhor senador Nelson Trade, senhora suplente de senador Terezinha Bazé, senhor deputado estadual Castelo Branco, nossos irmãos da maçonaria, as demais autoridades presentes e aos membros da Sociedade Brasileira de Eubiose, aqui presentes nesta casa, e a todos que nos acompanham pela TV Senado, um bom dia. Na qualidade de representante dos dirigentes da SBE nesta solenidade, inicio meu pronunciamento agradecendo em nome de nosso presidente, senhor Hélio Jefferson de Souza, a todos os envolvidos na realização deste evento, que culmina agora com esta sessão solene. Sessão essa até então inédita para nós da SBE aqui no Senado Federal, motivo pelo qual muito nos honra. Mais um sinal do reconhecimento ao trabalho que nossa instituição vem desempenhando por todo o Brasil ao longo destes quase 100 anos de existência e que confirma que estamos trabalhando no caminho certo em prol de um país mais consciente, de um país mais justo e mais fraterno. Nos honra também o fato de termos aqui hoje, nesta mesa, 2 membros ativos e atuantes da SBE, eleitos para os cargos de suplente de senador e de deputado estadual, levando para todo o Brasil os nossos conceitos e valores. A pauta de nosso encontro hoje é a educação básica, assunto de extrema importância e urgência para colocar o Brasil de volta aos trilhos. É de consenso universal que qualquer país do mundo que vislumbre um futuro melhor para a sua população precisa priorizar desde já a educação de seus cidadãos. E a educação dos primeiros anos é justamente aquela que vai servir de base para toda a sua formação ao longo da vida, pois, como em qualquer estrutura, não há sustentação se não houver uma base sólida para suportar o restante. Sabemos que as ações neste âmbito são de longo prazo, e os reflexos talvez não sejam imediatos como gostaríamos. É necessário formarmos toda uma nova geração para que então possamos colher os frutos dessa iniciativa. Mas as sementes precisam começar a ser plantadas desde já. Temos diversos exemplos ao redor do mundo, como Coreia do Sul, Finlândia, que voltaram seus olhos para a educação de forma mais incisiva há algumas décadas, e hoje já vêm os reflexos deste investimento em sua população, figurando atualmente no cenário mundial como superpotências educacionais, revertendo diretamente nas demais áreas de interesse nacional. Em um dos principais índices internacionais de avaliação da educação, o PISA, Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, em sua edição do ano de 2015, posicionou o Brasil na 63ª colocação entre os 70 países avaliados, atrás de diversas outras nações do chamado Terceiro Mundo. Mesmo havendo uma melhora em comparação às edições anteriores, ainda há muito que avançar. E condições de reverter essa situação nós temos de sobra. Porém, é primordial o investimento maciço na capacitação e numa melhor remuneração dos professores, nas escolas, nas novas tecnologias, em modernas metodologias de ensino que visem uma educação direcionada a atender os interesses e suprir as carências de cada aluno e não mais de uma forma generalizada. Nosso mestre e fundador, professor Henrique José de Souza, sempre primou pela educação de jovens e crianças dentro de nossa instituição, levando a estampar em nosso lema a máxima de que a esperança da colheita reside na semente. E é isso que nós, membros da Sociedade Brasileira de Eubiose, viemos fazendo desde então, cumprindo nossa parte na formação de cidadãos de caráter, mais conscientes e questionadores de seu papel no mundo, através de ações culturais e sociais inclusivas para as comunidades nas mais de 100 cidades onde estamos inseridos atualmente. Esperamos que, com tudo que foi abordado nestes últimos dias, com as parcerias e projetos firmados por nosso Instituto Cultural Brasileiro de Ação e Cidadania, Hélio Jefferson de Souza Filho, possam repercutir em ações práticas e eficientes, tanto nas iniciativas públicas quanto privadas, de modo a elevar a qualidade da educação básica no Brasil, para que num próximo encontro,
quem sabe nesta mesma casa, possamos então estar celebrando as conquistas sobre as sementes que acabamos de plantar. O meu muito obrigado em nome de toda a Sociedade Brasileira de Obiose, pelo espaço que nos foi cedido, às instituições que nos apoiaram no projeto, aos palestrantes do evento do 2º Encontro Nacional de Ética e Política, e eu encerro o meu pronunciamento com a leitura de um termo de compromisso da SBE para com a educação brasileira. Termo de compromisso. A Sociedade Brasileira de Obiose, por meio de sua Coordenação Geral de Ética e Política, e em parceria com o Instituto Cultural de Ação e Cidadania, Hélio Jefferson de Souza Filho, com o GOSP Grande Oriente de São Paulo, o IVPESP, Instituto para a Valorização da Educação e da Pesquisa do Estado de São Paulo, e com o Rotary Clube Paulistano, bem como o Instituto Nacional para o Desenvolvimento dos Municípios, INADEM, e a Grande Loja Maçônica do Estado de São Paulo, vem, por meio deste termo, tornar público nosso compromisso com o Brasil em relação à educação básica de seu povo. Nosso intuito com este documento é desenvolver ações que promovam a melhoria da qualidade na educação, isoladas ou em parcerias entre essas instituições, dando ainda apoio direto e indireto a outros projetos que genuinamente venham para somar com nossa causa em prol de toda a pátria brasileira. Reiterando assim o compromisso assumido anteriormente através de nosso Manifesto Obiótico para o Brasil, publicado na Câmara Federal em 23 de outubro de 2017, onde propusemos diretrizes e projetos focados na educação básica do Brasil a curto, médio e longo prazo. Nosso compromisso é com o Brasil e com as novas gerações de brasileiros que precisam e merecem receber uma educação condizente com o nosso ideal de nação, desenvolvida e socialmente igualitária. Brasília, 21 de outubro de 2019. Muito obrigado e bom dia. Agradecemos a assessoria aqui do plenário do Senado e a nossa assessoria por ter providenciado essa manhã tão importante para todos nós. Cumprida a finalidade da sessão, agradeço às personalidades que nos honraram com seu comparecimento e declaro encerrada a presente sessão. Muito obrigado.